Olá, tudo bem, Mônica? Pessoal, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês, Stella, Maria Paula, discutindo esse assunto tão importante. Uma semana muito especial para a gente da Fundação do Câncer. A gente perde o Dr. Marcos Moraes, que foi o criador da Fundação e uma pessoa que trabalhou muito para o controle do tabaco no nosso país. Tenho certeza que ele está olhando para a gente nesse momento de discussão, que espero seja tão rica. Bom, me coube falar um pouco, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Vocês estão vendo? Ainda não aparece. Ainda não. Agora que acho que vai entrar. Entrou, acabou de entrar. Então, ok. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os números do tabagismo, rapidamente, falar um pouco mais sobre os DEFs, os dispositivos eletrônicos, as diferenças, o que os contém, os impactos que esses DEFs provocam na saúde e falar um pouquinho da campanha, como acabou a Maria Paula de citar. Então vamos lá. Número do tabagismo, a gente sabe que no mundo são 8 milhões de mortes por ano, no Brasil 160 mil mortes. Isso nos faz lembrar o volume de gastos com saúde pública. No Brasil, 57 bilhões anuais de gastos, o que se recolhe de impostos não chega a 13 bilhões, portanto, a gente tem uma conta negativa de 44 bilhões, diferente do que a indústria do tabaco vem defendendo, que gera impostos, etc. Lembrando que o tabagismo é uma doença pediátrica, pela própria OMS, 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos, a idade média é de 15 anos. Já foi dito, mas vale a pena reforçar, o país tem que se orgulhar de uma política de controle de câncer do tabaco no Brasil, de política de controle do tabaco no Brasil. Nós tínhamos na década de 80 35, 36% da população fumante, hoje temos em torno de 9,5%, o Vigitel do ano passado parece que subiu 0,5%, mas, no entanto, a gente tem que lembrar que num país tão grande como o nosso, 210, 212 milhões de pessoas, isso representa muito ainda. Nós temos 20 milhões aproximadamente de fumantes e a indústria do tabaco não só está de olho nesses 20 milhões, mas procura, através de introdução de novos mecanismos para fumar e para oferecer nicotina, aumentar de novo o mercado que perdeu, em especial aqui no nosso país, buscando trabalhar a redução de imposto e a própria introdução dos cigarros eletrônicos. Bom, vamos falar um pouquinho desses cigarros eletrônicos, dos dispositivos eletrônicos de fumar, lembrando um pouquinho sobre o cigarro convencional, e aí a gente pode fazer um comparativo, né? Muito resumidamente, certamente muitos de vocês conhecem tudo isso, cigarro convencional nada mais é do que o tabaco envolto por uma lâmina de papel, e ele se queima esse tabaco em alta temperatura, em torno de 600 graus, às vezes um pouco mais. Essa queima gera uma fumaça muito tóxica, monóxido de carbono, enfim, a presença de grandes teores de nicotina e uma série de substâncias, como nós vamos ver daqui a pouco, que são extremamente tóxicas para o organismo, mais de 7.000 substâncias tóxicas e mais de 70 delas cancerígenas. Quando a gente fala do tabaco aquecido, já falando de dispositivos eletrônicos de fumar, é uma outra modalidade de oferta de nicotina, também tem nicotina, é um dispositivo eletrônico que tem bateria, tem um aquecedor elétrico, portanto não há combustão através do fogo, então ele faz esse aquecimento numa temperatura mais baixa do que o cigarro convencional, em torno de 300 graus centígrados, produz também substâncias tóxicas e entrega nicotina também em concentrações altas, e a gente sabe que a nicotina é o principal fator de causar a dependência nas pessoas. Nesse caso do tabaco aquecido, existe o tabaco em folha também. Os vaporizadores, que são os mais modernos dispositivos eletrônicos de fumar, existem, como já foi dito, milhares de modelos, centenas de possibilidades. Eles aquecem uma nicotina líquida que vem através de um refil e junto deles acrescenta-se flavorizantes que causam um aroma mais agradável. Tem
milhares de sabores, chocolate, menta, enfim. E daí a gente já percebe a tentativa da indústria de seduzir a população mais jovem. Ele aquece a temperatura de 350 graus, ele não produz o monóxido de carbono, mas produz em concentrações variáveis, e ele oferta em concentrações variáveis nicotina. Existem estudos mostrando que, enquanto um cigarro convencional, a gente atinge níveis de nicotina no sangue em 5, 10 minutos, no caso desses vaporizadores, o nível de nicotina é muito maior e muito mais rápido no sangue. Eu não queria deixar de passar uma outra modalidade de se ofertar nicotina e os produtos do tabaco, que é o narguilé, que também oferta um volume grande de nicotina e de outros produtos. Lembrando nesse nosso, já que a gente tem que falar de Covid, desse momento que a gente passa, que esse é um mecanismo que, inclusive, pressupõe um compartilhamento do equipamento, e com bocais, a mangueira que tem e exala e elimina a fumaça, contendo tabaco aquecido por um filtro de água, com a falsa impressão que o filtro de água pudesse proteger, mas não é verdade. A gente sabe que uma sessão dessas de narguilé dura em torno de 40 minutos, uma hora. Isso equivale ao volume de fumaça de aproximadamente 100 cigarros. Imagina num momento de virose como essa, você compartilhar bocal, levar à boca uma fumaça aquecida que pode, inclusive, ser local de disseminação do vírus. Isso é uma foto que a Stella compartilhou com a gente, vai falar daqui a pouquinho, mas isso essa primeira foto de cima é uma mochila de um estudante americano, colocada em cima da mesa, esvaziada, com vários produtos ali, canetas, lápis, borracha, apagadores, etc. E se a gente um pouco menos atento, você não vê nada demais. Na realidade, aqui nesse material tem 5 dispositivos eletrônicos de fumar, parecendo pendrive, parecendo caneta, parecendo apagador de texto, enfim. E a indústria do tabaco insiste em dizer que este não é um produto voltado para o jovem e para o adolescente. Vou falar um pouquinho dos impactos que esses dispositivos e que os cigarros acabam causando na saúde, né? Isso não é de agora, desde o século retrasado se tem evidência da relação entre tabaco e doenças, mas tem um trabalho clássico, marco na epidemiologia, desse de 81, publicado no Journal of National Cancer Institute, que demonstrou claramente a relação de causalidade entre o tabagismo e a prevalência aumentada de câncer de pulmão. A gente sabe que em torno de 90% de todos os cânceres de pulmão tem uma relação direta com o tabagismo. O tabaco, como a gente sabe, é um produto que mais faz mal à saúde. Existem mais de 7 mil componentes tóxicos no cigarro convencional, mais de 70 substâncias cancerígenas. Ainda para a gente é desconhecido o volume de substâncias, tanto cancerígenas como tóxicas, nos cigarros eletrônicos. A indústria diz que é bem menor do que o convencional, nós não estamos convencidos disso. Não existe publicação científica que suporte essa afirmativa, como a Paula já disse. A gente tem que lembrar que o fumante vive 10 anos menos que o não fumante, né, e que existem aproximadamente 55 doenças relacionadas ao tabaco, à nicotina e aos seus derivados, e que reduzem a expectativa e a qualidade de vida das pessoas. Ali tem uma relaçãozinha das doenças cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivas crônicas e câncer de pulmão, o aumento de risco quando comparado com a população geral, que vai de 2 a 4 vezes, até 23 vezes no caso de câncer de pulmão em homens naqueles que fumam. Quando a gente olha os 10 principais tipos de câncer no nosso país, a gente percebe, eu anotei ali, assinalei em vermelho, que dos 10, a quase totalidade deles tem relação, também guardam estreita relação com o tabagismo, com o hábito de fumar. No caso dos cigarros eletrônicos, a gente lembra que tem um aerosol, e este aerosol contém várias substâncias químicas, além de liberar nicotina, que pode variar a sua dosagem, embora a indústria diga que tem cigarro eletrônico sem nicotina, é verdade, mas quando a gente vai olhar o mercado, sobretudo quando se analisou em alguns estudos o mercado americano,
99% de todos os dispositivos eletrônicos para fumar continham nicotina em graus variáveis de nicotina, com percentuais que chegam a 2, 3, 4 até 5 vezes mais nicotina que o próprio cigarro convencional. Contém partículas ultrafinas nesse aerosol, tem metais pesados como níquel, existem substâncias sabidamente cancerígenas nessas substâncias. Esses flavorizantes são recheados de substâncias químicas, em especial algumas delas lipídicas, e a gente percebeu nos últimos tempos, a gente vai falar um pouco sobre isso, que isso acaba causando alterações importantes no organismo, com complicações extremamente graves. Como a Paula falou, a indústria do tabaco argumenta que o cigarro eletrônico poderia ser um redutor de dano, e por isso poderia ser talvez interessante para aqueles que querem parar de fumar, embora haja de forma diferente, como já mostrou. Existe por exemplo, esse trabalho interessante de outubro do ano passado, um trabalho experimental oferecendo o cigarro eletrônico em laboratório para ratos, mostrando que depois de 54 semanas expondo a fumaça do cigarro eletrônico, 22% dos ratos desenvolveram adenocarcinoma do pulmão e mais da metade deles tinham hiperplasia de bexiga, uma lesão tumoral na bexiga e precursora do câncer de bexiga. A gente viu recentemente, principalmente durante o ano de 2019, o impacto na saúde pública nos Estados Unidos, sobretudo onde o volume de jovens e adultos jovens que fumam cigarro eletrônico, o aparecimento de uma lesão pulmonar aguda grave, uma disfunção respiratória obrigando as pessoas a irem para o CTI, serem intubadas. Esse é o último relato do CDC, obrigou o Centro de Controle de Doenças americana a monitorar esses casos nacionalmente. O último dado é de 18 de fevereiro, por causa da pandemia, certamente eles não conseguiram dar mais conta de ir acompanhando, mas esse é o dado de fevereiro agora. Já tinham 2.807 casos de lesão pulmonar aguda em 50 estados americanos, com 68 mortes confirmadas em 29 estados. É isso que aparece no pulmão, né? Essa é uma publicação do New England mostrando o infiltrado pulmonar. Parece que é uma pneumonite aguda, grave, química, em que precisa o paciente de suporte ventilatório não raro, CTI, para poder suportar passar esse período de inflamação e de infecção. Não raro, não só as complicações inerentes da inalação e desse quadro respiratório agudo grave, existem acidentes também com esses dispositivos eletrônicos. Eles podem explodir, podem pegar fogo. Aqui a gente vê duas imagens, um paciente que teve queimadura na face por explosão de um dispositivo eletrônico, o outro que carregava o dispositivo no bolso e a queimadura que ele tem na perna, e a garota ali no CTI entubada, ajudando na campanha, alertando os jovens e a população para que não façam uso desses dispositivos. Quando a gente tenta correlacionar nesse nosso momento tão difícil de viremia, de pandemia por esse vírus, o Covid-19, a gente também viu publicações. Óbvio que a gente ainda tem muito que conhecer dessa virose, muito ainda está a ser respondido, mas a gente já tem algumas publicações, sobretudo na China, mostrando que quando a gente analisa, e essa é uma meta-análise, mas mostrando que quando a gente analisa grupo de pacientes que contraíram a infecção, separando os fumantes dos não fumantes, a possibilidade de sintomas mais severos, de evolução para necessidade de intubação, CTI, ventilação assistida e até de óbito, chega a 2,4 vezes maiores do que do grupo não fumante. Tony, só um comentário que está já encerrando seu tempo, tá? 2 minutinhos. Isso aí. E aí, ainda em relação ao Covid, publicado recentemente, discutido muito na imprensa, um paper francês tentando correlacionar que a nicotina poderia ter um papel protetor do Covid-19. Nós, junto com a CT, outras instituições, a AMB, e depois o INCA também embaixo emitiu uma nota técnica
questionando o resultado desse estudo, um estudo publicado na internet, sem revisão de pares, sem ter passado por nenhum comitê de ética, tendo como autores pessoas que eram financiadas, que já foram financiadas pela indústria do tabaco, sem metodologia adequada, portanto, não se pode levar a sério esse tipo de publicação. Por fim, então, terminando o nosso tempo, queria dizer que engajem-se na campanha, porque a gente não pode permitir em que se aprove cigarros eletrônicos no nosso país. Nós temos um avanço imenso na política de controle do tabagismo. Temos uma RDC que, de fato, nos dá uma posição privilegiada no mundo. Então, por favor, participem, entrem no site e nos ajudem a divulgar a campanha. Existe uma série de imagens que podem ser compartilhadas, usadas por todos vocês, mas o importante é que a gente mantenha a RDC 46, de 2009, que proíbe a comercialização, a importação e a propaganda dos dispositivos eletrônicos para fumar. É isso, eu queria agradecer e passo aí para a Mônica. Muito obrigado.